Olá, olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para o nosso aulão de sucata criativa. Hoje vamos dizer como projetos com sucata são capazes de duplicar a atenção dos seus alunos em sala de aula. Então, se você está entrando agora aqui, pessoal do YouTube, do Facebook, do Instagram, primeira coisa que eu peço para vocês, compartilhem essa live. Hoje é uma live muito especial. Eu vou compartilhar coisas que eu realmente nunca compartilhei em uma live. Eu vou explicar exatamente o que é isso, né? Algumas coisas que realmente vão deixar as nossas aulas mais interessantes e com recursos de baixíssimo custo. Então, compartilhem isso daí. Pessoal que está no Instagram também, manda o aviãozinho aí para o restante do pessoal para que a gente consiga ter mais pessoas participando aqui da nossa live, beleza? Então, Érica na área, Dayara também, diretamente do Facebook. Érica, eu vou falar de você hoje, hein? Não leva a mal, não. Brincadeira, é coisa boa. Vou falar um pouco o que a Érica vem aprontando e que isso pode ajudar na vida de vocês também. Então, bom, vamos lá. O que acontece, gente? Ao longo dessas semanas, né? Dessas lives. Hoje a gente tá na quarta live, né? Quinta-feira. Então, a gente vou preparando, né? Uma live de aquecimento para um novo projeto que eu quero trazer para vocês, né? Que é um projeto com sucata criativa, né? Usando elementos de baixo custo para a gente conseguir, né? Trazer aí mais engajamento nas nossas aulas online. E ao longo dessa semana eu venho falando exatamente sobre esse assunto, né, que vem causando, vamos dizer assim, muito burburinho, né, vem causando muito, vamos dizer assim, muita situação, muito desafiador, né, para o professor que, sei lá, vamos dizer aí, em torno de, sei lá, 130, 140 dias, teve que se reinventar completamente devido às situações de isolamento social. Então, assim, o professor está tendo que se virar em 5 para entender plataformas digitais, entender o processo, conseguir engajar aluno, lidar muitas vezes com os pais que estão em aula também, né, porque está na casa, às vezes não tem nada, não tem recurso nenhum e esse é o próprio desafio. Então a gente falou, né, como lidar ali com as telinhas pretas, né, que a gente às vezes encontra nas nossas aulas, nas nossas videoconferências, ou então como usar ferramentas como o WhatsApp para você engajar os alunos que são alunos mais de baixa renda, né? Alunos que não conseguem aí ter um contato, né? Não conseguem ter acesso, né, a essas tecnologias, né? Já que muitas vezes o acesso à internet, quando existe, é realmente usando poucos dados ali. Mas independente da realidade que a gente estiver falando, né, existe uma premissa muito forte, uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês. Eu vejo os professores ali, né, se virando em 5 para lidar com as novas tecnologias e tentando replicar o modelo da aula presencial no modelo online. Então, a gente vê muito esforço, isso é muito legal, mas não é um esforço feito de uma maneira inteligente, ou seja, não basta só você se esforçar muito, você tem que se esforçar de uma forma eficaz, de uma forma que você atinge o seu resultado, que no caso é os nossos alunos aprenderem, é os nossos alunos engajarem em participar das aulas. Então, é por isso que ao longo dessa trajetória eu vou trabalhando a premissa do desenvolvimento de projetos, independente do conteúdo que você venha ministrando, né? E quando a gente fala de projetos, você pode usar recursos, né, bem acessíveis ali, que tem acesso no seu dia a dia, como sucata. Hoje eu vou falar muito sobre sucata eletrônica e como é que isso é um elemento acessível no nosso dia a dia, né? Então, assim, partindo desse pressuposto do criar e do compartilhar, né? A gente falou da pirâmide de aprendizagem de William Glasser, né? Onde a gente vê que a aprendizagem ativa, seja por meio de discutir um assunto, seja por meio de criar alguma coisa e principalmente
compartilhar, né? Tentar ensinar outra pessoa são as melhores formas de aprender. E a gente vê que no nosso ensino tradicional essa não é a grande premissa. E aí ontem, né, eu estava falando muito sobre sucatas tradicionais, né? E coisas que você pode criar, por exemplo, né, esse negócio aqui que é um autômato, então você pode usar simplesmente papelão e você falar sobre movimentos e criar, colocar desenhos, criar narrativas com isso. Mostrei ontem também, né, a mão biônica, né? Então você pode usar recursos, né, como papelão, barbante, canudinho para fazer aqui essa simulação dessa mão. Tudo isso usando, né, coisas que, cara, são super acessíveis, independente aí da realidade que o aluno esteja vivenciando, né? Então, tudo isso, né, é pra gente conseguir, né, trazer mais significado. Eu percebi, né, assim, como é que foi a minha jornada ao longo dessa trajetória, né? Como alguns que me acompanham aqui por mais tempo sabem que eu venho muito trazendo principalmente a bandeira da robótica, né? Então, trabalho com o Arduino, né, que é uma ferramenta que realmente simplificou muito o processo de aprendizagem robótica, diminuiu muito o custo e quando você também atrela outros conjuntos, né, do simulador do Tinkercad, por exemplo, você consegue ali aprender de uma forma lúdica, de uma forma intuitiva. Então isso é muito interessante, essa forma de usar, né? Mas ainda assim eu percebi que logo no início do isolamento social, mesmo com o Arduino, né, sendo mais acessível que os outros elementos, a gente vê que infelizmente é mais difícil, né, para as pessoas. Mesmo às vezes uma escola até que tem uma boa fonte de renda ali, os alunos não têm o seu próprio Arduino e tudo mais, mas ainda assim, e aí eu comecei a pensar e pesquisar muito sobre estruturas que você consegue criar, né? Criar as próprias coisas usando elementos de baixo custo, né? A Ivone tá falando aqui, né, no Instagram, a importância das crianças fazerem os próprios brinquedos. Com certeza, com certeza. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas tem uma frase, né, uma observação do professor Mitchell Resnick, lá do MIT, que trabalha toda essa fundamentação da aprendizagem criativa. E ele fala uma coisa super interessante sobre brinquedos, que é quando a gente tem brinquedos cada vez mais tecnológicos, né? Brinquedos assim que faltam falar com a criança, falar com a gente e tudo mais, mas o professor Mitch Resnick faz a seguinte provocação. Eu não sei, eu tenho certeza, né? Ele fala assim, né? Eu tenho certeza que os engenheiros e designers dos brinquedos aprenderam muito fazendo esse brinquedo. Já a criança eu não sei, né? Eu não sei se ela aprendeu tanto. Então, às vezes, assim, você trazer, às vezes, alguma forma, né, da criança criar a sua própria jornada aí é realmente muito interessante, mesmo que não fique com aquela super qualidade. A criança aprende a focar no processo, entender como as coisas funcionam. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas falam que as gerações mais novas, elas não são muito criativas, né? Porque já pegou tudo pronto. E se a gente pega algumas gerações mais antigas, né, que não tinham às vezes tanto recurso para comprar brinquedo e tudo mais, conseguiam se virar ali com o que tinham, aquela história carrinho de rolimã, essas coisas todas, e as pessoas conseguiam, né, criar ali seus próprios materiais. Bom, só que quando eu tinha uma dor, uma aflição com relação a esses projetos, né, usando sucata e tudo mais, porque você encontra, né? Você realmente encontra. Eu tenho vários colegas que fazem trabalhos maravilhosos mesmo, com trabalhos usando robótica, usando sucata, usando esses elementos acessíveis. Só que eu prezo muito pela questão da aprendizagem criativa. E assim, uma coisa que me incomoda em vários tipos de projetos é você ter um projeto onde todo mundo sai com o mesmo resultado. Então, por exemplo, um projeto como a mão biônica é maravilhoso, mas dificilmente todo mundo vai ser uma mão biônica diferente. A essência é a mesma, né? É o barbante, é o canudo e tal, vai fazer o movimento. Lógico que a criança aprende pra caramba no processo. Então, assim, não tô condenando esse tipo de projeto. Só que eu ficava pensando, cara, como é que eu consigo fazer um tipo de projeto em que você explique algo inicial, mas as pessoas consigam a se adequar, né, se expressar através de diferentes realidades, né? Então, e hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas, alguns projetos, algumas propostas que vem, né, mostrando aí essa questão da acessibilidade
hoje um pouco mais focado na sucata eletrônica, né, que é realmente um elemento mais acessível aí. Poxa, onde você usa elementos como LEDs que custam, sei lá, 40 centavos, fiozinhos, jumpers que às vezes você encontra no seu dia a dia, ou então também custa ali pouco valor, né? Então, se o Arduino já era barato por R$ 200, esses projetos que eu vou falar aqui, você não gasta R$ 20, R$ 10, no máximo R$ 30. Então, assim, são coisas bem acessíveis de verdade, né? Bom, então, antes da gente entrar nesse processo, a gente tem que entender algumas coisas, né? Então, a primeira premissa aqui, que aí já não é tão novidade para quem me acompanha por aqui, mas que eu acho que é um bom ponto de entrada, é o seguinte, né? A gente tem essa pequena moedinha aqui, na verdade é uma bateria. Essas baterias a gente encontra em farmácia, eu particularmente encontro muito fácil aqui numa papelaria aqui perto de casa. E são papelarias assim muito legais, papelarias muito legais. Isso aqui é uma coisa super simples, mas muito poderosa. É uma bateria de 3 volts. E você pega um LEDzinho, né? Então, LEDzinho, 40 centavos. Só com isso aqui, né, você já é capaz de começar a brincar. Então, aqui no lado liso eu tenho um lado positivo, aqui no lado rugoso eu tenho um lado negativo. E aí você pode juntar esses dois caras e criar, olha só, ele acende, não sei se está dando para ver, né, que ele está aceso, e aí quando eu aperto ele está apagado, tá, e daí, né, e daí que você já começa, você já pode, com isso, só com isso, você já pode criar narrativas, estruturas que sejam interessantes para sua aula. Então, por exemplo, não sei quem vai lembrar disso, né? Quem participou da semana do professor Mão na Massa vai lembrar aqui desse pequeno projeto de um semáforo. Então aqui, ó, palito de picolé. Isso aqui era um pedaço lá de uma caixa de chamate que eu tinha e um LED também. E aí, olha só, eu colocando a bateria moeda aqui atrás, olha só, eu já tenho uma réplica de um semáforo. Então, olha só, com imaginação e com esses recursos que a gente tem de forma muito acessível, a gente já consegue criar algumas coisas, né? E assim, tanto em oficinas que eu ministro para adultos, né? Para adultos ou para crianças, quando eles descobrem isso, eu mesmo quando descobri isso, e não faz muito tempo, isso torna muito interessante, né? Porque traz um ar de, caramba, as coisas estão acendendo, as coisas estão se movendo, e é muito interessante só com você começar com esses simples recursos aí. Outra coisa que é interessante, que eu não sei também até que ponto é um domínio comum ou não, mas agora vou mostrar algumas coisinhas, vamos dizer assim, mais elaboradas. Olha só, então pra galera do Face eu vou baixar um pouquinho aqui, tá? E aí o seguinte, olha só, se a gente, por exemplo, pegar aqui, eu tô aqui do meu lado, né, deixa eu até tirar e encaixar aqui as coisas certinho. O que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho massinha de modelar, essa massinha mesmo que você encontra no dia a dia. Isso aqui é uma bateria de 9 volts, tá? Então também encontra em supermercado e tudo mais. O que você pode fazer? Eu não sei se vocês sabem, essa bateria aqui, essa bateria, ó, massinha, ela conduz energia elétrica, porque massinha ela é feita, dentre vários componentes, né? Ela é feita de sal, então ela é capaz de conduzir energia elétrica. Então, só que ela não conduz muito, ela não é um grande condutor. Mas se você coloca uma bateria como essa, que é uma bateria de 9 volts, se você conecta, você é capaz de acender algumas coisas. Então, olha só, eu vou conectar aqui o meu polo positivo, olha só, então o vermelhinho é meu polo positivo e o pretinho é o meu polo negativo. E eu posso fazer um circuitinho aqui, ó. Eu posso simplesmente colocar dentro da massinha. Deixa eu ver se ele não vai ficar de sacanagem comigo aqui. Isso. E aqui também. É importante, gente, que vocês não deixem ele se tocar, porque ele vai entrar em curto e não vai funcionar o circuito. Quando eu coloco o meu LEDzinho, olha só, deixa eu ver se eu consigo colocar ele devagarzinho. Ó, vocês viram que ele acendeu? Ó, ele tá tocando aqui, ó. Então, olha só, acendi o meu LED. Olha só que legal. Então, usando elementos simples, né? Eu consigo acender o LED, eu consigo colocar até mais LEDs aqui. Então, eu consigo colocar um LED vermelho, consigo colocar um LED azul. Agora, como
eu coloquei 2 elementos, ele baixou um pouco a tensão. E aí eu posso colocar vários elementos aqui. Então olha só, o que a gente, né, é capaz de fazer, de criar, utilizando recursos como... Ah, agora, né, porque ele estava pouco encaixado e estava caindo aqui, ó. Então olha só que interessante. A gente pode... E aí você pode fazer, incentivar a criança a criar, sei lá, um rostinho, uma carinha, uma letrinha. E outra coisa que é legal também, você... Primeiro, né, que massinha você consegue usar, você consegue fazer na sua própria casa. Então existem receitas de massinha caseira, usando farinha de trigo, usando o sal, usando o óleo e tudo mais. E outra coisa que é interessante é você criar massinhas com açúcar. Como assim? Por que criar massinhas com açúcar? Porque as massinhas com açúcar, elas podem funcionar como isolantes. Então quando você aqui, eu falei, né, que aqui entrava em curto, então uma forma de você proteger é você colocar a massinha que conduz aqui e colocar a massinha isolante no meio para que nunca se toque. E aí com isso você pode criar várias artes, né, nessa jornada de uma forma muito simples. Isso aqui não dá choque, é muito tranquilo. Você pode colocar crianças de qualquer idade para criar isso daqui. Então é muito, muito bacana. E de novo, baixíssimo custo, né? Eu até queria saber de vocês, ó, o pessoal tá curtindo aí. Eu até gosto de saber o que vocês criariam, né? O que vocês criariam se vocês usassem isso daí, né? Que eu gosto muito de ver qual é o processo de vocês, né? De entender um pouco aí do repertório da galera, que aí a gente vai vendo o que é mais, o que dá para fazer a mais. Só que a gente pode aumentar aí, aumentar o sarrafo e melhorar isso daí. Como assim? Olha só. Então, deixa eu mostrar um outro circuito para vocês. Deixa eu tentar deixar ele um pouquinho mais limpo. Eu acho que eu vou tirar isso aqui. Depois eu mexo com isso aqui. Deixa eu tirar esses fios por enquanto. Olha só. O que acontece? Naquele circuito teve uma situação que eu só pude ligar uma coisa ao mesmo tempo e tinha que estar com as massinhas muito próximas uma da outra. Aí eu pensei, cara, como é que eu consigo expandir isso, né, para criar mais coisas? Então, olha só, e para ter um controle maior também, né? Olha só, aqui eu tenho minha bateria, né? Encaixei aqui os 2 fiozinhos, os jumpers, né? Então esse azul aqui é o negativo. E aí eu coloquei ele aqui, olha só. Coloquei ele nessa... coloquei aqui como se fosse a minha parte negativa. Então tudo que for negativo eu vou deixar nessa parte de cá, tá? E aí o que é o positivo eu vou colocar aqui. E aí olha o primeiro pulo do gato aqui. O primeiro pulo do gato é o seguinte. Eu conectei o meu lado positivo, tá? O meu lado positivo aqui na base de um clips. Então, para que vai servir esse clips? Esse clips ele vai funcionar como um interruptor. Então eu posso controlar quando eu vou ligar e quando eu vou desligar o meu circuito. Olha só, então aí aqui o céu é o limite, né? Daqui a pouco eu vou mostrar que eu consigo controlar vários clipes, né? O circuito em paralelo, e eu consigo controlar vários LEDs, várias coisas. Então eu posso fazer uma sucata completa, né? Controlando isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês na prática aqui. Vamos ver se a tecnologia não vai me deixar na mão, né? Porque eu já testei isso aqui umas vezes, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas eu acho que vai dar bom. Então olha só, aqui dentro eu tenho um LEDzinho. Aí ele vai estar aqui, ó, na pontinha de cá é o lado que eu vou ter o LED. E aqui eu vou ter um jumper que eu chamo de jumper macho fêmea. Então eu vou ter o buraquinho aqui. E aí eu posso encaixar o meu LED aqui. E aí o que acontece? Com o lado negativo, eu vou encaixar aqui, olha só. Vou encaixar no meu lado negativo. Vamos ver se vai dar certo ou não. Tem vezes que ele não dá certo. Ó, ele não deu certo agora. Ele é meio engenhoso. Mas geralmente é porque o LED tá mal encaixado. Tá, eu vou pegar aqui só um LED, só para vocês verem como exemplo. Olha só. Aqui eu vou pegar um LED amarelo. Vou pegar aqui o meu lado laranja, que é o meu lado positivo.
e o meu lado negativo aqui, olha só. Então ele tá aqui e, olha só. Ô pai. Tá ligado tudo? Ó, é porque tá com um mau contato aqui, olha só. Então, olha só, ele vai ligando aqui. Ó que bacana. Agora foi. Ó, vou colocar aqui, vou tentar encaixar de novo aqui. Tava com um mau contato na bateria. Olha só. Então a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aí a gente pode usar, por exemplo, a tampinha aqui para criar alguma coisa. E aí você percebe que a gente agora pode fazer uma coisa mais à distância. Eu tenho um controle de fios maior. Isso aqui é porque eu tô no meio da live, mas eu podia fazer uma coisa mais estruturada com isso aqui. Então eu tenho aqui, ó, o meu LEDzinho para eu criar e tudo mais. E aí, da mesma forma que eu já tenho esse pronto, eu posso pegar lá aquele meu projeto do semáforo. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui no meio desse conjunto de coisas. Mas eu posso controlar, ao mesmo tempo que eu controlo esse cara, eu posso controlar o segundo. Então, olha só, uma segunda coisa. Então, eu coloco de novo, eu espeto o meu fio preto aqui. Aí eu previamente já coloquei... deixa eu explicar uma coisa para vocês, isso aqui é importante. Olha só, isso aqui é o que a gente vai chamar de circuito em paralelo. Então aqui ele recebe energia, a gente tem alimentação no primeiro clipes. E eu também, a massinha, ela está alimentando o segundo clipes. Então eu vou ter energia passando ou para cá ou para cá. E aí eu consigo controlar muito mais coisas, entendeu? E aí eu vou controlar ali o meu segundo LED. Se ele não me deixar na mão, né? Que ele tá adorando me deixar na mão hoje. Aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar o segundo LED para ficar mais visualizável. Ó, vou colocar aqui. Opa, aqui. Achei meu semáforo. Ó, aqui o vermelho, aqui o amarelo, ó. O vermelho e o amarelo funcionando alternadamente. Ó, e ele consegue funcionar os dois ao mesmo tempo. Então você coloca ele para acender no tempo que você quiser e consegue fazer ele funcionar no tempo que você quiser. Então isso que torna a experiência muito mais legal, né? E aí o céu é o limite, né? O céu é o limite. Não sei se vocês... aí você pode construir narrativa, você pode construir coisas ali que são incríveis, né? Nessa jornada. Coisas que a gente precisa estar atento, né? Esse sistema, ele conduz LEDs, mas ele não conduz... Aí ele tem mais dificuldade de conduzir outras coisas, né? Como buzzer, motores e tudo mais, porque esses elementos, eles exigem um pouco mais de corrente. Então, acaba que essa questão da bateria, ela conduz mais LEDs, né? Conduz melhor LEDs. Mas você viu, ultra intuitivo. Eu tava testando isso, sinceramente, com o meu priminho de 5 anos, né? Então não tem muito o que errar aqui. Às vezes tem essa questão um pouco do mau contato, que tem que dar uma olhada. É a parte geralmente mais chatinha mesmo, né? Se você tiver um suportezinho como esse aqui, né? No outro não tinha. Mas se tiver um suportezinho como esse, é muito legal também para estar usando nas atividades, beleza? E, bom, agora um outro que também é bem legal da gente fazer, esse aqui é um pouco mais elaborado. O que acontece? Com a bateria de 9 volts, como eu falei, apesar dela ter 9 volts, ela é mais... O que acontece? Como a gente usa a massinha, a gente tem menos corrente. Então, apesar dela fornecer uma tensão maior, ela fornece menos corrente. Então eu consigo, como eu falei, só acender LED. Se eu quero acender outros elementos, como eu falei, fazer um buzzer, né, fazer um barulho, fazer um motor, né, geralmente o motor ele é bem encantador porque mexe, né, então é muito bacana. Aí a gente vai precisar de um outro tipo de circuito.
né? Para mim esse circuito fez mais sentido, né? Que são circuitos com esse case aqui, ó. Então esse aqui é um case de pilha AA, tá? Um suporte de pilha AA. Então você consegue colocar isso aqui. Quando eu fiz uma oficina, né? A Erika inclusive tá aí, ela participou. A Erika é aluna do meu curso online. O que acontece? Como eu sabia que algumas pessoas elas não tinham esse suporte, existe uma gambiarra mestra aqui que você pode fazer caso você não tenha esse suporte de pilha, que é simplesmente você juntar essas duas pilhas, sei lá, colocar com fita adesiva, colocar algum suporte numa mesa, num lugar fixo, e colocar os jumpers, o fio, um jumper do lado de cá e um jumper no lado de cá. E aí você consegue controlar tudo que eu vou controlar agora. Eu vou usar o suporte de pilha. Esse suporte também é super barato, você encontra no Mercado Livre aí por R$ 2,50 e tudo mais. Eu comprei na China por, sei lá, e pouco, assim, R$1,50. Comprei várias. Então, assim, são investimentos que valem a pena caso você consiga fazer. Bom, vou explicar um pouquinho do circuito aqui só para vocês entenderem. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho os dois clips, tá? Então, eu tenho a alimentação da minha pilha. Vou até colocar as pilhas de volta aqui, ó. Vou até colocar as pilhas de volta. E o que acontece? Ó, o fiozinho da pilha eu coloquei aqui na base do clips. Então ela vai alimentar o clips. É a mesma coisa que tinha lá na nossa... quando eu colocava a massinha. Quando a massinha passa, vai passar tensão. E aqui eu posso simplesmente enrolar o clips. Aí coloco um fiozinho aqui na ponta. E a mesma coisa eu faço com o negativo. Como eu quero fazer vários circuitos, eu coloquei o negativo aqui e coloquei vários jumpers, vários fiozinhos pretos, né? Quanto mais circuitos eu quiser fazer, mais eu vou colocando aqui e eu vou ter vários, como se fosse aqui aquela linha preta que eu usei, a linha preta não, né? Aquela massinha onde eu colocava o lado negativo, tá? Eu não estou entrando em detalhes caso alguém esteja meio perdido, né? Ah, Luan, o que é esse negócio de negativo, positivo? Foca mais no que é capaz de fazer, no que você é capaz de fazer com esse conjunto de recursos do que realmente... entender essas paradas. E a gente vai ver que é muito simples, né? Porque a live ela tem um tempo limitado. Então a gente não consegue entrar em detalhes, tá? Então olha só. Aí nesse caso aqui, por exemplo, eu controlei um motor. Aí eu tô com um motorzinho aqui, olha só. Esse motor ele tá colocado numa tampinha e tem um dispositivo aqui. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu faço trabalhos com motores. Aqui na ponta eu peguei aquela bateria moeda e eu coloquei aqui na ponta. E aí eu posso, por exemplo, colocar um LED aqui. Olha só, então eu vou deixar o meu LED e esse LED vai ficar aceso. Beleza. Tá, e daí? E daí que é o seguinte, vamos ver se também ele não vai me deixar na mão. Estamos com os fiozinhos acesos. Estamos com os fiozinhos ligados. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos ver, ó. Então olha só, quando eu... Ele não vai ligar? Pera aí que ele tá de sacanagem comigo. Ah tá, é porque ele tá acendendo no verde. Ó. Ele tem que ir no tranco aqui, ó. Então olha só, eu consigo mexer o meu motorzinho, olha só. E aí é legal que ele faz um efeito super bacana quando eu coloco esse LED na ponta. Se eu colocar dois LEDs, ele até mistura as cores e tudo mais. Então eu tô controlando esse meu motor aqui com o meu clips. Muito legal, né? Jéssica tá pirando ali. Então, coisas que a gente pode fazer. E aí, por outro lado, eu tenho meu outro circuito aqui. Eu posso... Vou deixar aqui o meu motorzinho de lado. E posso colocar, por exemplo, aqui a minha tampinha com LED e tal. Vamos ver se... Enfim, o ponto que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode fazer circuitos, né, ilimitados e que a gente pode controlar várias coisas ao mesmo tempo com essa estrutura de clips, case de pilhas e tudo mais. Então, o que vai determinar o limite é a sua imaginação, né? Então, e quanto custa para você fazer isso? Gente, ó, R$ 2,75 isso aqui. Esses fios encontrou... Eu não sei quanto é que é um negócio de clips desse, mas uma caixinha eu acho que é em torno de R$ 5. Esses fios aqui, eu tava falando com a Erika,
Hoje a Erika, ela fez uma oficina dessa com os alunos dela. Eu achei fantástico. Descobri hoje que ela fez uma oficina dessa com os alunos dela. E ainda era uma versão anterior, né? Eu não sei se a Erika tá ligada aí, que tem algumas novidades, né? Da oficina que a gente fez, da nossa turma online. E aí tem umas versões que eu acho que deu uma facilitada do que a gente fazia antes. Então, assim, o que é interessante com esse processo, né? É que ele facilitou muito, né? Olha só o tanto que é acessível fazer isso. Mas aí, vou até entrar nesse ponto, né? Agora falando em Erika, hoje eu tava vendo algumas coisas no Facebook, acabei entrando no Facebook da Erika e vi uma gravação onde ela fez uma oficina com os alunos dela que foi super legal, super legal. Eu até pedir autorização para ela compartilhar algumas coisas, mostrar para vocês, né? Que ela fez a oficina na casa dela, os alunos, cada um na sua própria casa, cada um tinha os elementos ali acessíveis com eles. E aí eles criaram coisas com os motores, com os LEDs, os meninos foram super criativos e criaram coisas super legais. Então, assim, como é totalmente possível, né? Cada um criou um projeto interessante, algum foi mais elaborado, o outro nem tanto, mas foi muito rico. Mas eu conversando com a Erika me falou uma coisa assim que fez muito sentido, né? Ela mora numa cidade próxima à capital do Rio, né? Uma cidade um pouco mais afastada. Se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá, Erika? Não sei se você tá aí. Mas ela falando assim, Luan, tem um problema, né? Porque apesar desses elementos, eles serem baratos, né? São elementos de baixo custo, eles não são acessíveis. Então, assim, não são acessíveis no sentido de você conseguir comprar fácil ali. E, na verdade, é um problema até cidade grande também, né? No meu bairro, eu não consigo comprar um LED com facilidade, por mais que ele seja barato, né? Ou então um motor desse, ou fios e tudo mais. E aí, assim, até admiro muito a Erika, ela falou assim, não, eu peguei esses elementos que eu tinha certeza que eles não tinham, eu peguei e fui entregar na casa deles, assim. Então, tipo assim, ela fez um pacotinho com motores, ela desencapou uns fios de telefone, bateria e tudo mais e entregou para eles. E aí o restante, os alunos, eles, tinham que adquirir por conta própria. Então, junta um papelão, junta uma garrafa PET, alguma coisa assim para vocês criarem os seus próprios elementos. E aí acabou saindo a oficina, foi um resultado super legal. Mas assim, são elementos acessíveis, mas é mais difícil. Então, a gente também, um outro passo que é essencial é você trabalhar até uma questão logística, né? O que eu fiquei pensando muito é você trabalhar uma questão logística, e aí, lógica, vai depender da realidade de cada um, né? Mas o que eu acho que faz muito sentido é até um investimento, seja do aluno, se for da realidade do aluno, seja investimento da própria escola, ou conseguir um patrocínio externo, mas para você comprar, né? Para você ter isso no estoque da sua escola, os cases, os fios e tudo mais, e aí os alunos, né? Você entregar para os alunos, fazer uma caixinha desse kit mínimo para que esses alunos possam fazer a oficina. E você não precisa começar... eu vou implementar na escola inteira. A gente está em isolamento, a gente está numa situação mais desafiadora. Para fazer essa atividade, até porque é uma atividade de teste, né? Foi uma coisa até que a própria Erika fez, eu achei interessante, que é assim, eu vou pegar uma turma pequenininha, às vezes daqueles alunos que são mais engajados e tudo mais, então vou fazer com 3 alunos, com 4 alunos, né? E aí eles terem acesso a esse kit, e você vê o que é capaz de fazer, até para você entender como você é capaz de conduzir, e você vê até como é que vai ser a reação dos alunos nessa proposta. Então, assim, trazer essa acessibilidade, né, às vezes, e depois expandir, né? Então, assim, é muito, muito interessante, gente. Eu realmente acho que é uma iniciativa aí que vai fazer diferença, né? Eu vou fazer mais detalhes sobre isso. A gente vai ter o nosso aulão de sucata criativa, onde eu vou amarrar bem esse conteúdo. Mas eu queria saber de vocês, né? Se vocês acham que é possível implementar isso na realidade de vocês. Se vocês conseguem enxergar e vislumbrar algo assim. E, de novo, assim, não é algo que está restrito, não é algo que está restrito à realidade, por exemplo, da Erika, que é uma professora de física. Né? Então, para a Erika, esse aqui faz ultra sentido, porque ela consegue entregar o conteúdo dela de uma forma muito lúdica, né? Mostrar como é que funciona a mecânica, como é que funciona a elétrica, os circuitos. Mas aqui, por exemplo, teve uma pessoa, eu esqueci o nome, né? Mas falou, eu sou uma professora de artes.
Cara, você consegue criar coisas, criar os próprios brinquedos, criar estruturas utilizando isso daí. Você pode criar toda uma narrativa de histórias utilizando isso. Eu vou pegar qual o contexto do que a gente está aprendendo em história. Vamos fazer uma maquete interativa fazendo isso, usando esses recursos. Então, assim, é esse nível de acessibilidade que eu quero mostrar para vocês, que eu quero despertar para vocês. A gente está num momento de isolamento social, né, onde os professores estão virando em 5 para aprender novas tecnologias. Mas, assim, o que eu acho interessante é que você... talvez a tecnologia mais importante que você precisa saber não é sobre o novo aplicativo que está acontecendo ou sobre uma nova ferramenta de edição de vídeo. Mas é uma forma de você entregar a sua aula. Entregar aulas baseadas em criações. Entregar aulas em que eles façam as coisas e você funcione como mediador. Mudar a mentalidade da estrutura da escola, da estrutura da aula. Né? É possível no online, né? A Érica provou que é possível, teve alguns desafios no processo, mas conseguiu. Então, assim, o próprio Ricardo tá falando, né, que vai ter uma feira maker no Padlet. Ontem eu tava falando do Padlet aqui, Ricardo. Confesso que é uma ferramenta que eu tô conhecendo por agora, mas muito legal, né, a forma como você pode interagir, mostrar e criar os projetos. Então, com as criações delas. Então, muito legal. Se você até puder compartilhar resultados aí, ia ser bem interessante. A Jéssica tá falando aqui, né, que é super possível. Acho que faltava abrir a mente, né, para essas coisas e ter um norte como esse de hoje. Vejo que é super acessível. Pois é, eu também acho realmente que é super acessível. Eu vou continuar compartilhando mais sobre isso. Mas é total possível. É total possível. Isso aqui eu fiz um apanhado geral. Às vezes alguém ficou um pouco mais perdido, né? Não sei se vocês animariam, né? Eu fiz uma oficina com os alunos do curso online, né, as pessoas do curso online, do meu curso de Arduino, a gente fez, né, a Érica até comentou que foi interessante pra caramba, a Silvana que estava aí também participou, e talvez, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer uma oficina, né, tem que ter esses elementos mínimos aqui, pilha, esses fios e tal, né, mas a gente pode, num final de semana, pode juntar pessoas que estão interessadas e fazer esse tipo de oficina. Mas o meu objetivo aqui era compartilhar com vocês, né? Era compartilhar essa estrutura, e eu tô quebrando cabeça aí, né, para criar algo que realmente a pessoa não tem desculpa mesmo, né? Não é o custo, não é o nível técnico, mas realmente é muito, muito interessante, né? A Silvana tá falando que quer, Silvana participou, tá querendo. É realmente uma oficina muito legal, né? Eu queria muito fazer sábado de manhã, mas sábado de manhã eu tenho uma live marcada com a Tamires, 10h30 da manhã, no Facebook, da Live Innovation. Mas a gente pode, às vezes, fazer num domingo, fazer talvez num sábado à tarde, ou fazer um outro sábado, enfim, né? A própria Erika falando aqui, né? A oficina abriu um leque, é muito válida e inspiradora, falou aqui no Facebook. Então, realmente é bem bacana. E dizendo que depois vai vir coisas legais por aí, né? O aulão de sucata criativa, que vai ser um aulão gratuito. Mas para quem tá mais ansioso, a gente pode antecipar essa oficina aí. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova estrutura. Eu vou falar mais detalhes sobre isso. A gente tem um grupo exclusivo no Telegram para essa jornada da sucata criativa, né? Que você pode acessar. Você pode acessar o link pela bio do Instagram, tá? Então, assim, acho que é bem... Aí vocês podem cadastrar lá e tudo mais. Eu compartilho alguns resumos, né? Então, às vezes a pessoa não consegue acompanhar a live inteira ou perdeu algum conteúdo. Ou então até para reforçar mesmo algumas coisas, e algumas coisas até que não ficaram tão claras na live, lá no Telegram eu consigo trazer de uma forma mais clara aí. Então, é isso.
É isso que eu queria trazer para vocês e a gente vai conversando melhor. Amanhã a gente tem live de novo, às 8h02. Jéssica falou aí também que quer a oficina. Eu vou pensar em alguma coisa. Talvez não nesse final de semana ou no outro dia, mas no final de semana que vem talvez a gente faça alguma coisa assim. Beleza? Pessoal, muito obrigado por quem ficou até aqui. Amanhã eu vejo vocês novamente, pontualmente, às 8h02 da noite, pra gente continuar essa nossa conversa, beleza? Valeu, forte abraço e uma excelente noite pra todo mundo aí.